Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Essa era a razão, o motivo, pelo qual Tito foi colocado nessa ilha de Creta. Organizar a igreja, organizar a liderança. Era uma igreja nova que estava começando, então precisava de organização. Então precisava que alguém, com o coração de Deus, com o coração instruído pelo Senhor, colocasse as coisas em ordem. Essa era a razão, o propósito da vida de Tito naquele momento. Todos nós, eu e você, precisamos de propósitos, precisamos de razões pelo qual lutamos, pelo qual existimos, pelo qual nos movemos. Essa é a tônica do ser humano. Todos nós, antes da queda, o homem, na verdade, antes da queda, ele era dotado de propósito. Isaías, capítulo 43, diz que o homem foi feito para glorificar a Deus. Depois da queda, o homem se tornou um espelho turvo. Não mais glorifica, ou não mais expressa a glória de Deus, porque agora o homem é escravo do pecado. Então Jesus vem e refaz, ressignifica o propósito do homem. Então nós podemos acompanhar, ver aqui em Tito, capítulo 1, versículo 5, que Paulo instrui Tito a um propósito que ele deveria caminhar. Mas veja bem, esse propósito de Tito não era o propósito primário de sua vida, era o propósito secundário, porque o propósito primário de Tito era Jesus. Ele já tinha conhecido Jesus. Paulo mesmo chama ele, de aquele que compartilha da fé. Paulo chama, no versículo anterior, ele chama Tito de verdadeiro filho na fé comum que ele tinha como Paulo. Nós sabemos que Paulo, ele conheceu a Jesus e ele vivia para Jesus. Tanto é que ele fala que todo o resto ele considera como perda, só pelo fato de conhecer mais a Jesus. Porque esse era o propósito primário da vida de Paulo. Esse era o propósito primário da vida de Tito. Conhecer a Jesus, servir a Jesus, viver por Jesus, saber quais são os desejos do coração de Jesus. Só assim podemos fazer e viver um propósito secundário, segundo a vontade de Deus. A pergunta para você hoje é: qual é o seu propósito? Precisa ser o propósito primário da sua vida, conhecer a Jesus e viver por Jesus. Deus te abençoe.